Olá, bem-vindos à Vichy Soase. Nasceu hoje pelas 20 horas e 12 minutos, com 1 kg, 469 páginas, 24 mapas informativos, o Orçamento do Estado para 2025. Está bem de saúde, filho de Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Vamos a isto. Tomei a decisão de propor à Comissão Política Nacional do Partido Socialista a abstenção na votação do Orçamento do Estado para 2025. Não restem qualquer tipo de dúvidas, aplicam-se à nossa votação na generalidade e à nossa votação final global. As razões que nos levam a viabilizar o orçamento não têm que ver com a bondade do Orçamento do Estado. Só por isto valeu a pena a decisão de negociar. Sou fiel à convicção de que a dialética e a bipolarização política se fazem com o PS de um lado e o PSD do outro. A decisão é feita agora porque eu não sou impulsivo. Mas que é isto? Não sou impulsivo. Eu sou o Rui Pedro Antunes, sou editor de política do Observador e comigo tenho um repórter parlamentar. Não tenho não lamento nada. Parlamentar. Miguel Viterbo Dias e jornalistas da secção de política do Observador, Inês André Figueiredo e Rita Tavares. Vai começar a Vichy Soase. Vou propor uma sopa que é sopa impulsiva, curiosamente. Rui, se me permites uma mensagem prévia, eu acho que também nós revelamos sentido de Estado e responsabilidade ao adiar este programa. Verdade. Que nos permite falar com conhecimento de causa. É verdade. E então, Nós andamos sempre aqui na linha, no arame, não é? Comecem a marcar isto para de manhã. E se tivéssemos tido um bocadinho mais tempo, o Rui tinha contado os minutos que discutimos o Orçamento do Estado até ele ser aprovado na Vichy Soase. Mas foi bonito este arranque, Rui Foi muito Pedro, bonito. porque eu noto que já estás imbuído num certo e determinado espírito de anunciar nascimentos. é de verdade, crianças. é verdade. Ora bem. Não sei se é assim que se diz. Se há uma foi muito declaração formal, assim. espero que não faças isso com o Manel, mas pronto. Mas pronto. Então, sopa impulsiva. Quem é que tem o impulso de começar? Rita, tu é que estiveste com o não impulsivo Pedro Nuno Santos. Mas tu que fizeste a pergunta ao Pedro Nuno Santos sobre isso. Sim, fiz a pergunta sobre uma coisa. Faz-me lá a mesma pergunta. Vou-lhe perguntar, doutor Faz lá. Rui Pedro Antunes, se as duas razões que apresentou para viabilizar este Orçamento do Estado já podiam ter sido apresentadas há vários meses. Porque é que prolongou este processo de negociação e se isso não o fragiliza como líder desta secção? Em primeiro lugar, eu não sou impulsivo. Não foi bem assim, mas pronto, foi um bom acting. Foi bom. Mas, de facto, é um ponto que nós não ficamos sem compreender, digo eu. A 10 de março havia coisa que todo o país sabia. Aliás, qualquer político sabe de duas coisas. O sol nasce amanhã e o Orçamento do Estado é entregue dia 10 de outubro. Antes era dia 15, agora é dia 10, mas já sabemos. Portanto, Pedro Nuno Santos sabia no dia 10 de março, quando disse que era praticamente impossível aprovar o próximo Orçamento do Estado, que ele seria entregue daí a uns meses, portanto, perto das últimas eleições legislativas, que tinham sido naquela mesma noite, e que, portanto, se chumbasse o orçamento, que isso levaria o país para eleições, e eleições seriam o quê? Perto das últimas legislativas. Portanto, esse argumento era conhecido há algum tempo, tal como era também conhecido o argumento da questão da estabilidade política, que ele também usou para a viabilização deste Orçamento do Estado. Não sei se houve aqui uma espécie de arrependimento pelo arrastar deste processo, mas eu diria que sim, na medida em que Pedro Nuno Santos já disse algumas coisas que, no meu ver, provam que a negociação não correu tão bem como ele vende que correu, porque disse já que não só aprova o Orçamento do Estado para 25 na generalidade, portanto na primeira votação parlamentar, como já o aprova
já disse que o viabiliza, não é a prova, mas que o viabiliza na votação final global, que é um mês depois. Assim só tenho que falar disto uma vez. Encerra este e encerra já o 2026. Não fala porque mais. também diz que o 2026, aviso já, que só vou falar quando ele for apresentado. Portanto, já nem há negociações para 26. Prova que não quer, nada, não quer este formato de negociar, negociações para o não ano. quer repetir isto que fez. Portanto, acho que ficou aqui a prova de que este processo não correu mesmo bem e Pedro Nuno Santos acaba por o admitir. Inês André Figueiredo. Reparaste como eu disse isto de forma serena e não impulsiva. Sim. E não ofegante. Há quem não seja impulsivo e há quem seja impulsivo 3 vezes ao dia. Por isso vou aqui falar de outros impulsos que se passaram durante estes meses. E começaria por dizer Inês? que depois de, nas palavras do próprio André Ventura, ter sido humilhado, despesinhado, depois de um não é não que se tornou cada vez mais claro, e já agora depois de todos os avanços, recuos, tentativas de aproximação, de afastamento do Chega para com o governo, André Ventura acabou por conquistar aqui uma pequena vitória com esta decisão de Pedro Nuno Santos e do PS. Sempre se foi dizendo que no caso de haver um orçamento do Estado aprovado, quem não ficasse com essa responsabilidade. Estou a ser impulsiva, isto não É hora. Exatamente. Podia respirar fundo. E acabou por ser André Ventura a ter essa benesse. Diria que isto é ouro sobre azul para o Chega. E para o tipo de discurso de um André Ventura que, mesmo quando estava muito longe de o conseguir, já se intitulava líder da oposição, quanto mais agora. Obviamente que agora tudo o que André Ventura andou a dizer nos últimos meses, a colagem do PSD ao PS, o são todos iguais e nós somos os únicos que somos diferentes, vão estar presentes no discurso de André Ventura com muito mais força, a toda a hora, previsivelmente até uma nova polémica acontecer, uma polémica à medida do Chega. Eu diria que é mesmo Já há um respirar tweet. de... Sabes que é um tweet? Não. É um tweet do X. Um tweet. Há um tweet Não a dizer... como é que se diz? É um tweet. Cumpriu-se a É tradição. bom. André Ventura até foi recuperar uma imagem que tinha colocado no Twitter há umas semanas que diz que atrás de um social-democrata há sempre um socialista, com a foto Não, de Luís Montenegro. Juro e que não Pedro Nuno consigo Santos. perceber quem é que é o social-democrata e o socialista na Não, foto. pois. Talvez o Achas Pedro Nuno que Santos seja um bocadinho social-democrata. Socialista não vejo nenhum. Achas que atrás de um impulsivo há sempre um não impulsivo e por isso o Pedro Nuno Santos resolveu ajudar Luís Montenegro? Ele é o impulsivo desta história? Parece-me que entre os dois o Pedro Nuno Santos é o mais impulsivo por é genético ser mais impulsivo, está-lhe no sangue, mas olha que o Luís Montenegro também tem tido alguns lives de impulsividade. Lembro, por exemplo, o impulso das declarações sobre os jornalistas no plano pós-média. Lembro o impulso de apresentar um candidato às europeias que era comentador da televisão e não tinha passado no partido, pelo menos no dele, noutro até tinha. Portanto, ele até tem mostrado. Se calhar estamos perante dois líderes impulsivos que no fim do dia, E por isso é que se entendem. em nome do interesse nacional. Exatamente. Mas é curioso porque creio até que fui percebendo que a comunicação entre eles continuou e portanto foram trocando algumas mensagens, principalmente durante aqueles 4 dias, os dois falaram disso em público, foram falando nisso e pareceu-me que o Luís Montenegro foi mantendo sempre uma via aberta, uma espécie de telefone vermelho como existia na Guerra Fria entre o Kremlin e a Casa Branca em Washington, e aqui seria entre o rato e entre a São Caetano. A São Caetano ao rato. Ou São Bento, neste A caso. São Caetano ao rato. Diz, Miguel. Ia só dizer que talvez estes 9 minutos que Pedro Nuno demorou a anunciar a abstenção devem ter sido os mais difíceis da liderança dele no Partido Socialista. E mais foram até para do nós que, também, não é? mais até do que a derrota. Sim, vivemos um bocadinho de tudo naqueles 9 minutos. Foi muito Festejámos muitas coisas e outras Mas deixa-me dizer uma coisa, Miguel. Eu acho que o discurso, a intervenção de Pedro Nuno Santos tirando a parte de que os pressupostos principais que o levam à decisão já existiam há muito tempo, porque ele não diz vamos a isto porque tivemos ganhos de causa incríveis e foi uma vitória tombante do PS. Pelo contrário. Justifica com factos que já eram conhecidos há muito tempo, não é? Mas tirando isso, se esquecermos dessa parte, a estrutura... Esse pormenor. Exatamente. A estrutura não está mal montada de todo. Não está porque ir logo provando, quer dizer, agora depois Agora é fácil ver, queria-te ver lá. Queria-te ver lá. Sim. E o Éder aqui a marcar o gol da final, todos sabemos isso. Não, e sobretudo do ponto de vista da clareza, não sei se foi ideal. Eu recebi muitas mensagens durante a declaração mas a perguntar por norma, afinal
Nacional é contra ou a favor. Sim, mas por norma, quando tens que justificar uma decisão que não queres tomar, tens que ir dar uma volta Vamos dar grande uma volta. para justificar. E foi isso que Pedro Nuno Santos teve que fazer. Demorou esses 9 minutos até conseguir admitir que ia viabilizar. E depois com essa questão que vai ficando, que é se, e dentro do PS, essas vozes foram-se ouvindo até desde há algumas semanas. Por exemplo, Pedro Adão e Silva no Público começou a escrever que não valia a pena ter entrado num processo negocial e mais valia ter viabilizado às cegas este primeiro orçamento, com essa tradição de que os primeiros, não é bem tradição, mas uma posição de que os primeiros orçamentos não se negam um primeiro orçamento a ninguém. E agora, por exemplo, os que iam defendendo essa tese dentro do PS podem recolher louros. E ainda assim, houve ali também naquele discurso, nessa fase inicial, algumas dicas internas, não é? Tivemos aquela coisa do eu não aceito a tese que se transformou em doutrina de que o PS tem que aprovar orçamentos para que o Chega fique fora do poder e, portanto, ele não deixou isso. também de lançar internamente, clarificar internamente também essas situações. Sim. Até porque na segunda lá estava vai o Sérgio ouvir... Sousa Pinto em casa a dizer mas ultrapassa lá isso, pronto. Já viabilizaste. Até porque na segunda ele vai ouvir um leque de vozes diferente daquele que ouviu no secretariado, que é o núcleo mais duro e, portanto, teoricamente, pessoas mais próximas da posição dele. E já ficamos a saber que o orçamento é como a água, o primeiro orçamento é como a água, não se nega a ninguém. Isto podia ser aplicado à cerveja, mas quem fez A expressão é nem um cão. Agora pensem. E entretanto, acho que o PS vai adiar o arranque do Congresso para sábado à tarde, porque isto está garantido, já não é preciso tanto tempo de trabalho. Já estás a confundi-lo. André, estás a confundi-lo. Já estás a confundi-los, André. Não são mesmo, são dois partidos muito diferentes. Eu sou a prova das dificuldades que Pedro Nuno vai ter em mostrar que há diferença. E Dadi estava a contar esta história de que uma vez no Parlamento um deputado do PSD estava sempre a virar-se para o João Oliveira e a dizer o PC, e ele às tantas, olha, ao seu deputado, diga PCP, é que a nós faz-nos mais falta o P que a vocês o D. E tu estás assim, que já te estás a chamar PS. Mas e a avançar ainda, temos aqui uma coisa que algumas pessoas no nosso espectro político vão considerar negativo, é que agora o Presidente da República pode voltar a falar. E portanto ele estava calado, muitas pessoas estavam contentes com isso, e agora o Presidente da República pode voltar a falar. Mas eu ia avançar para a nossa prova de sopas, porque, e Inês, já falaste isto um bocadinho, mas sobre a ideia de como é que fica o Chega e se agora morreu aquela história toda de o mentiroso és tu. Eu gostava de voltar a essa história do mentiroso és tu, como lhe chamaste, porque isto parece que dura há muito tempo, mas na verdade não temos um mentiroso e isto começa a ficar um bocadinho preocupante. Na sala só havia 2 pessoas e só essas 2 pessoas é que sabem quem é que está a mentir e quem é que está a dizer a verdade, e à partida nós não vamos saber disso. Quanto às coisas que sabemos, e sabendo que isto agora tem outro valor para o Chega, porque pode querer cavalgar o tal lugar de líder da oposição, parece-me que está na hora de André Ventura fazer alguma coisa, se não quer ficar com uma pessoa que não está a dizer a verdade, porque é fácil vir dizer que houve 5 reuniões e só fazer referências e apresentar 2 datas, é fácil atirar alegados factos para cima da mesa e não os justificar, porque parece bem mais fácil estar na posição de quem ataca do que na posição de quem se quer defender, e a verdade é que Luís Montenegro também só falou uma vez sobre isto, e foi naquele tweet, ou como é que era? Um tweet bem rápido em que disse que nunca o se governo pega, propôs vou pedir um direitos acordo. autorais. Exatamente. Nunca mais voltou a falar do assunto, o Primeiro-Ministro, e esta até pode ser uma estratégia arriscada para Montenegro, porque Ventura continua a usar aquele argumento do Primeiro-Ministro não desmentiu a reunião, e essa parte é verdade. Mas agora já houve 2 ministros a garantirem que só houve 2 reuniões e Leitão Amaro até veio dizer que tudo o resto é ficção. Minha questão é qual é que será o próximo passo de André Ventura, se vai ou não dizer as datas das outras reuniões. É que se não o diz, isto inverte-se aqui um bocadinho tudo e acaba por ser ele quem ficou na posição de vir atacar alguém e agora não tem factos para colocar em cima da mesa. Já nem se pede provas, que ele diz que tem, mas pelo menos quais é que são as datas das reuniões para o governo poder vir dizer se é verdade ou se é mentira, e para nós sabermos de onde é que vêm estas 5 reuniões da cabeça de André Ventura, ou se realmente foram verdade. Mas no fundo André Ventura tentou espalhar o caos e conseguiu ser o centro das atenções quando lhe estava a faltar esse protagonismo, e essa vitória ele já teve. Uma coisa curiosa do discurso de Luís Montenegro é que na reação, é como ele estava à saída do Conselho Europeu, ele começou a falar sobre o acordo de cooperação com os países do Golfo, e eu a pensar,
Que é de que ele extrema vai- relevância para o país. Bom, aqui a posição de Pedro Nuno Santos foi igual à do Colwhite. Não, aí é mais um ponto onde os dois grandes partidos estão em sintonia, questões de soberania. Mas eu- Disse Pedro Nuno também. Acho que vocês estão a ser injustos quando disseram que ele demorou muito tempo a falar, porque por momentos temi, para tentar evitar a resposta que ia dar, que ele começasse com o seguinte. Então era assim, chamava-se Condado Portucalense. Ou então foi naquela madrugada, como diria Sofia, clara e limpa, agora estou a citar mal, pronto, e começasse a partir daí a contar a história da democracia e como os dois partidos se entendem. A Vichy Soares, a primeira parte, está a chegar ao fim. E regressamos já na segunda parte com um antigo líder do PSD, Luís Filipe Menezes, e portanto fique desse lado. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soares. Connosco temos o antigo líder do PSD e eu podia estar aqui a hora inteira com todos os cargos que ocupou, quer no partido, quer cargos públicos. Mas Luís Filipe Menezes, bem-vindo à Vichy Soares. Só para prevenir um pouco as pessoas que pode, eventualmente, como está à distância, podem existir alguns problemas, mas vamos esperar que não. Não será tão atribulado como a negociação do Orçamento do Estado. Começava por aí, que era... Pedro Nuno Santos decidiu viabilizar o Orçamento do Estado para o próximo ano, pelo menos vai propor isso ao Partido Socialista. Esta é uma vitória do PS ou uma vitória do PSD de Luís Montenegro? Bom, muito boa noite e muito obrigado pelo convite da Rádio Observador. Eu diria que quando muito é um empate e para começar tudo de novo, na medida em que eu penso que esta novela que teve os seus aspectos dramáticos, toda a novela tem sempre os seus aspectos dramáticos no fim, normalmente no último capítulo, esta novela começou na noite das eleições. Eu penso que os mais responsáveis, e eu digo o Sr. Presidente da República em primeiro lugar, deveriam na noite das eleições ter percebido que num mundo em guerra, numa Europa a caminho de uma eventual, se não de uma recessão, de um crescimento económico incipiente, com alterações científico-tecnológicas brutais a decorrer no mundo, com eventuais consequências no funcionamento das democracias, no emprego, que ter aquela fotografia eleitoral que é única em 50 anos, ou seja, com um partido que vai governar com uma margem de votos muito pequena em relação ao segundo partido, com uma margem de votos em valor absoluto de pouco mais do que um quarto do Parlamento, pouco mais de 25%, e pela primeira vez tendo à direita e à esquerda partidos que tinham uma posição de princípio que tornava muito difícil, não impossível, mas muito difícil, a viabilidade de um governo ou de um acordo maioritário de governação a médio prazo. Portanto, isto não era uma novidade. Aquela pressa que o Sr. Presidente da República teve há 15 dias atrás de convocar o Conselho de Estado para pressionar, nomeadamente o Partido Socialista, eu penso que se essa pressão se tivesse sido feita quando se iniciou a governação... Antes da posse, portanto. Antes ou imediatamente após a posse, e provavelmente até antes da posse, porque não, no sentido de mostrar qual era o quadro, que era um quadro complexo, e ali estudar a possibilidade de viabilizar um governo de legislatura, ou pelo menos de meia legislatura. Mas um governo que não fosse, à partida, um governo exclusivamente comprometido com compromissos eleitorais quase impossíveis de gerir, a não ser se quisesse enfrentar na rua movimentos populares de grande agitação. Como sabemos, 3/4 da folga orçamental já foram para compromissos com as diferentes forças que os reivindicavam ao anterior governo, e não é disso que o país está só a precisar, ou principalmente a precisar. O país está a precisar
cada ciclo político precisa das suas reformas estruturais. Este ciclo político em que vem aí a robótica, em que vem aí a inteligência artificial, em que vem aí a computação quântica, em que vem aí um conjunto de mudanças radicais no mundo, um mundo em guerra, é um país que precisa de reformas que aumentem a sua competitividade, reformas na justiça. Bom, ainda hoje assistimos ao início de um julgamento 10 anos depois de uma investigação se iniciar. E é esse o panorama que temos na justiça portuguesa. Reformas na segurança, reformas na política de imigração, reformas, eu estou à vontade, por exemplo, sabem que eu não morro de amor pelo Dr. Rui Rio, mas de qualquer maneira respeito. Ainda ontem o Dr. Rui Rio geriu um programa num dos canais de televisão que eu achei em que ele esteve, ele e as pessoas estiveram com ele muito bem, porque desenvolveu um conjunto de medidas no campo da economia, do investimento, do mercado de capitais, de políticas amigas do investimento e da economia, que só são possíveis de desenvolver havendo um contrapeso ao PSD que as venha a viabilizar no Parlamento. Tendo em conta aquilo que também são os objetivos do PSD, não sei se também será ir a votos em 2026 ou não, mas Montenegro geriu bem esta negociação, até do ponto de vista da sua imagem pública e da imagem pública do governo. Eu acho que digamos, entre todos os líderes, foi o que esteve menos mal. Mas é evidente que o doutor Montenegro tem que ter em linha de conta que ele não é um líder da oposição, ele é um primeiro-ministro e a partir de agora tem que se preocupar com muito mais do que ultrapassar esta primeira fasquia. Esta fasquia o que é que lhe assegura? Que vai ser primeiro-ministro provavelmente até agosto de 2026. Agora, nenhum de nós quer que ele chegue moribundo a agosto de 2026 ou que o país chegue numa situação de dificuldade. Provavelmente assim não será, porque, pronto, a economia europeia irá se sustentar e os fundos comunitários que estão aí irão sustentar um certo equilíbrio da economia portuguesa, mas também, mais uma vez, as perspectivas que o senhor conhece, eu conheço, são de crescimentos económicos de 1%, 1,5%, incipientes, daqueles crescimentos económicos que nós dizemos aos nossos filhos, daqui a 20 anos vocês vão ter uma boa vida. Ora, não é disso, em meu entender, que o país precisa. Luís Filipe Menezes, deixe-me só aproveitar aí uma coisa que disse sobre ninguém querer que Luís Montenegro chegue moribundo a 2026. A verdade é que Pedro Nuno Santos provavelmente deseja isso, não é? O líder do PS ficou hoje mais próximo de vir a ganhar eleições no futuro? Não, acho que é muito cedo para dizer isso. O Dr. Pedro Nuno Santos, quer por seu posicionamento ideológico, pelo menos por aquele que transparecia para o exterior, porque ele hoje há uma nuance interessante que todos repararam, e os senhores que são profissionais repararam se calhar muito melhor que eu, quando ele diz que o país se desenvolve à volta de dois polos, ao centro, o Partido Socialista e o PSD. Eu penso que ele, de uma certa forma, hoje fez um primeiro, se não um enterro, um velório da geringonça, pelo menos na minha interpretação. É o adjornamento do Pedro Nuno. Acho que sim. E acho que na forma esteve bastante bem, coisa que não tem sido habitual no do Dr. Pedro Nuno Santos. Eu lembro-me perfeitamente de quando o engenheiro Guterres, nos primeiros tempos da sua liderança, dentro do Partido Socialista havia aquela velha frase que ele era só frenesim, não era assim um pouco ridicularizado por ser muito agitado. Bom, também é um pouco do tipo de críticas que têm sido feitas ao Dr. Pedro Nuno Santos. Bom, António Guterres chegou a primeiro-ministro e até mais longe. Exatamente, portanto nada diz que o Dr. Pedro Nuno Santos não chegará lá, porque as pessoas mudam, as circunstâncias mudam. Agora, é evidente que eu penso que o principal responsável por isso será o Dr. Luís Montenegro. Ele é que tem neste momento o país na mão, ele é que saberá com que instrumentos poderá jogar no futuro, mas repare que durante estes 6 meses houve, por exemplo, medidas legislativas que, comprometedoras até de alguma folga do ponto de vista económico na governação, que foram aprovadas no Parlamento pelo voto favorável do Chega e do Partido Socialista em conjunto.
nada nos diz que isso não irá acontecer a médio prazo. Olha, espero que não vá acontecer no debate da especialidade do orçamento, por exemplo. Portanto, é um caminho espinhoso com esta contextura eleitoral. E repare que as sondagens dos últimos tempos mostram que, paradoxalmente, apesar de tantas benesses justas, aliás, que têm sido dadas aos portugueses e a muitos grupos profissionais, aparentemente o PSD não descolava nas sondagens. Eu sobre isso tenho uma opinião. É que a barreira entre o PSD e o PS está traçada de uma forma muito rígida. O PS foi recuperar à esquerda o que tinha que recuperar, reduzindo o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista a muito pouco ou quase nada, e o PSD só pode crescer para a direita. Portanto, o PSD tem que ter uma política inteligente para ir buscar o eleitorado que perdeu para o Chega. Aproveitando também essa questão do eleitorado, estes motivos evocados por Pedro Nuno Santos das eleições há pouco tempo e de nada poder mudar no futuro, pelo que indicam as sondagens, com estes dois motivos não podia ter viabilizado o orçamento sem entrar neste processo negocial? Eu penso que era o que ele deveria ter feito, porque não se tinha comprometido, até porque a substância do debate, repara, a substância do debate esteve à volta de dois temas, o famoso IRS jovem e o IRC. Bom, eu penso que é transmitir para os portugueses, e para os portugueses particularmente com uma formação mais superior e mais crítica, é transmitir uma ideia muito redutora daquilo que é a governação de um país importante que quer prosperar e que se quer desenvolver. Como se o centro da governabilidade em Portugal estivesse à volta de duas medidas. Vá lá, o IRC ainda penso que é uma medida estrutural interessante. Agora, o IRS jovem, eu até vou-lhe dizer, estou muito mais próximo do Partido Socialista que do PSD em relação a essa medida do IRS jovem. Mas agora Luís Montenegro também está, não é? Porque disse que a proposta acabou por ficar melhor. Pronto, ainda bem. Assim estamos mais de acordo uns com os outros. Mas para todos os efeitos, o que eu quis traduzir com isto é que o que o país esperaria era que, por exemplo, não esperaria que houvesse um debate sobre o Serviço Nacional de Saúde. Não esperaria que houvesse uma convergência em relação ao regime de pensões. Não esperaria que houvesse uma convergência em relação a determinado tipo de políticas que têm a ver com o social e com a economia. Mas, por exemplo, esperaria que os dois partidos dessem uma grande imagem de Estado e que neste debate, por exemplo, anunciassem medidas daquelas que não custam dinheiro ou são menos discutidas à volta da questão orçamental, como uma grande reforma da justiça, que é muito importante para a competitividade do país até em termos económicos, uma grande reforma que acabe com esta querela tonta da imigração sobre política de imigração, uma grande reforma no que diz respeito ao papel das Forças Armadas Portuguesas no contexto da nação. Isso sim passaria uma imagem de dois partidos responsáveis de Estado. Agora, está 3 meses a discutir o IRS jovem e 1% do IRC, com franqueza, foi muito pobrezinho. Deixe-me perguntar-lhe diretamente sobre um assunto que tem marcado os últimos dias. É claro para si que entre Luís Montenegro e André Ventura é o líder do Chega que está a mentir na questão das reuniões? Isso essa é uma pergunta para $1 milhão. Bom, é evidente que a argumentação pública que tem sido utilizada pelos interlocutores do partido a que eu pertenço tem mais crédito público, porque o Dr. André Ventura tem andado nos zigue-zagues permanentes que não têm sido muito credibilizadores. Mas considera que Luís Montenegro devia ter vindo esclarecer se houve essas reuniões e o conteúdo dessas reuniões? Eu penso que não. Eu penso que se o Primeiro-Ministro estivesse envolvido nisto, eu não queria utilizar este termo, que é um tempo feio, mas vinha ainda emporcalhar mais esse debate. Vai existir o Congresso do PSD este fim de semana. Deixa-me perguntar de uma forma muito direta se vai ao Congresso. Não estou cá. Não estou cá. Eu tenho um amigo, desculpa, uma resposta um bocado mórbida, quando não queria ir a qualquer sítio, sei que tinha um funeral nesse dia. Bom, embora fosse com 15 dias de antecedência. Agora, não é o caso. Eu não estou cá, portanto não posso ir. Não é muito curial, aliás, os ex-líderes do partido irem
aos congressos ou aos conselhos nacionais, embora sejam, digamos, membros natos desses órgãos até morrer, o que às vezes custa muito ao líder em funções, mas não faz nenhum sentido, não estou cá e não faz sentido que eu lá vá, até porque o próprio Congresso é um Congresso que, aliás, o Dr. Pedro Nuno Santos com esta posição hoje esvaziou um pouco de interesse, e por outro lado é um Congresso meramente eletivo. É daqueles que às vezes nos faz interrogar se o PSD não devia voltar, em termos de reforma interna, aos velhos congressos eleitorais, animados, disputados. Eu com o Dr. Marcos Mendes somos os pais desta criança da eleição por voto de sufrágio universal. Foi o primeiro a ganhar diretas. Eu hoje já me interrogo, sabe, porque o sufrágio direto e universal, aparentemente, eu acreditava nisso, tornava mais democrática a escolha. Eu hoje não estou convencido disso. É impossível alguém que não tenha uma lógica fortíssima do domínio de aparelho arriscar ir a votos num sufrágio direto e universal. Promove o cacique. Mas diga-me, estava a dizer que os ex-líderes nem, por norma, até nem deviam participar. Luís Marcos Mendes já fez saber de alguma forma que vai ao Congresso. Não é uma crítica a ele, ou é? Ou acha que faz sentido? Não, por amor de Deus, o Dr. Marcos Mendes é um amigo e longe de mim estar a criticá-lo, aliás, é uma opção... E acha que é inevitável ele ser o candidato presidencial apoiado pelo PST depois de Luís Montenegro ter dito na entrevista à SIC que é o dos que melhor encaixa no perfil? Eu penso que, face ao que tem sido o desenvolvimento das putativas candidaturas nos últimos anos, eu penso que a candidatura do Dr. Marcos Mendes ganhou muita força na área política a que o PSD pertence, mas também no país em geral. Vejo a esquerda com muita dificuldade de ter um candidato forte, não o vislumbro. Vejo que aquela eventual candidatura do Sr. Almirante, após o sucesso que teve na vacinação, que pronto, as pessoas já perceberam que não chega a ter sucesso numa vacinação para ser Presidente da República, nem vivemos num país da América Latina e, portanto, julgo que... Perceberam mesmo, porque houve uma sondagem que o deu bastante destacado ao Almirante Gouveia Melo. Sim, é verdade que sim, mas o problema é que depois, quando se passa a ser candidato, é preciso falar. E aí é que as coisas começam a complicar. Ainda ontem ouvi com muito respeito o Sr. General a falar de umas questões da Marinha e tinha dado um raspanete a uns marinheiros e tal. Se for por aquele caminho, essas sondagens em 15 dias vêm cá para baixo e ficam só mesmo 6 marinheiros a votar nele. Estava a elencar alguns nomes. Pedro Passos Coelho ou Rui Rio teriam hipóteses? Pedro Passos Coelho, qualquer deles, eu digo à vontade, eu já disse, ainda o disse, afirmei hoje, que o Dr. Rui Rio não é propriamente o tipo de líder que eu prefiro líderes que gostam de ler Harari, ou que gostam de ler filosofia, ou que gostam... O Dr. Rui Rio é mais do género de gostar mais de patinhas e de economia. Mas o Dr. Pedro Passos Coelho seria um candidato fortíssimo, o Dr. Rui Rio seria um candidato credível, mas não tinha hipótese nenhuma de ganhar eleições, mas eu penso que face à vontade política do Dr. Marcos Mendes eventualmente dar um passo em frente, eu penso que o Dr. Marcos Mendes será fatalmente o candidato apoiado pelo PSD. Agora fez-me lembrar que quando o José Pacheco Pereira disse que o Pedro Passos Coelho não tinha lido o livro do Jean-Paul Sartre, que ele tinha dito que leu, e depois teve que vir o Miguel Ravas para o Expresso dizer que ele leu o livro que tinha o título. Mas pronto, Pedro Passos Coelho acho que lê filosofia, portanto seria um candidato presidencial. Mas o problema do Dr. Pedro Passos do Dr. Pacheco Pereira é que leu tantos livros, que fundiu um bocadinho a cuca com a ler tantos livros. Também não devia ter lido tantos. Bom, eu penso que é um exagero. O Dr. Pedro Passos Coelho é um homem culto, é um homem com formação, e é um homem bom, e é um homem com caráter, coisa que não é o Dr. Pacheco Pereira. O Luís Filipe Menezes, só para terminar, defendeu o fim da publicidade na RTP, que agora o Governo recupera no plano para os média. Sente-se vingado depois de tantas críticas internas quando defendeu isso? Não defendi só isso, sabe?
Olha, defendi o fim do Tribunal Constitucional, passando a constitucionalidade a ser gerida por aqueles que, aliás, o pretendem há muitos anos fazer em Portugal, que são os juízes do Supremo Tribunal de Justiça, numa secção do Supremo Tribunal de Justiça. Significava mais rapidez, mais simplicidade, poupança muito grande, e eu fiquei muito satisfeito de ver a ex-ministra da Justiça do meu partido, há dias, no Jornal Público, vir defender aquilo com que me atacou violentamente há 17 anos atrás. Bom, mas há 17 anos atrás eu defendi muitas dessas medidas, bom, mas ninguém as quis ouvir. O Dr. Pacheco Pereira pôs a bandeira do PSD para baixo, decretou velório e funeral, bom, e eu decretei que não estava para aturar os Pachecos Pereiras deste ponto. Muito bem, Dr. Luís Filipe Menezes, vamos avançar para a nossa fase do Carne ao Peixe, que ainda é antes da nossa sobremesa, que é a música, que é, tem que escolher uma, duas opções, vamos ver se fica com fome, para ver se é carne ou peixe. Primeira dessas questões, vamos imaginar que era Conselheiro de Estado em 2026, tem mais do que estatuto para isso. Quem é que preferia que estivesse a presidir a reunião? Luís Marques Mendes ou Pedro Passos Coelho? Uma pergunta completamente muito difícil. Eu penso que talvez eu sou muito realista. Não posso optar por quem não vai candidatar-se. Portanto, Luís Marques Mendes, obviamente. Imaginemos que voltava à liderança do PSD. Preferia ter como líder da oposição Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro? Eu talvez preferisse José Luís Carneiro. Então, vamos imaginar que não há limitação de mandatos. Quem preferia que em 2025 fosse presidente da autarquia do Porto? Rui Moreira ou Eduardo Vítor Rodrigues? Eu atirava-me da ponte da Rábida abaixo. Nesta passa, vamos ver se na última escolha, se votasse nas eleições dos Estados Unidos, escolhia Trump ou Kamala Harris? Kamala Harris. Muito bem, chegamos assim ao fim do nosso Carne ao Peixe. A nossa sobremesa é a música que nos trouxe e que vamos começar a ouvir de fundo. A certa altura a música diz que ainda é aquele jovem estrangeiro, não sei porquê te escolheu esta música, vou perguntar agora o porquê desta escolha. Eu escolhi, repare que eu sou muito coerente, aliás penso que para vocês são simpaticíssimos e foi uma conversa agradável. Como verificaram, eu não mudei e portanto a música é Je n'ai pas changé. Muito bem. Continua um enfant terrible para continuarmos no francês. Exatamente. E a minha mulher que está aqui ao meu lado também não mudou. Muito obrigado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por ter sentado à mesa da Vichy Soise. A Vichy Soise, como sempre, regressa na próxima semana. Les mêmes parfums légers, toujours les mêmes petits sourires qui en dit long sans vraiment le dire. Non, toi non plus, tu n'as pas changé. J'avais envie de te protéger, de te garder, de t'appartenir. J'avais envie de te revenir. Je n'ai pas changé, je suis toujours l'apprenti baladeur qui t'écrivait des poèmes qui commençaient par je t'aimais, finissaient par t'aimer. Je n'ai pas changé, je prends